Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal, Estudando o Consciente. Hoje nós iremos conversar a respeito do preceito. O que é o preceito e para que a finalidade de fazer o preceito? O preceito é um nome que deve ser de origem africana, é feito no Umbanda e Candomblé e na Quimbanda. Lá no kardecismo, no espiritismo, nós usa-se o termo de abstinência. Então, é abster-se, é não fazer uso daquilo que tem a orientação. Abster-se de carne, de bebida alcoólica, de sexo, no mínimo 48 horas antes da prática mediúnica, do trabalho mediúnico, e também de um tratamento espiritual, sendo que o tratamento espiritual abstém-se mais dias após o atendimento, 10 dias. Então lá na BBM, trabalha com a cirurgia espiritual, como nós fazemos parte do corpo mediúnico, a espiritualidade explicou que se dava tantos dias assim para que o paciente, o assistido, pudesse pelo menos cumprir 3 dias para não entrar energias pesadas, porque ele tinha se submetido à chamada cirurgia espiritual. Então a carne ela é pesada. Mais pesada ainda é a carne vermelha, carne de gado, bubalino. Então de alguns outros animais, ela é pesada. Ela leva tempo, se eu não me engano, acho que são 72 horas para que o processo se complete de dissolvê-la, né, pelo estômago. Então o organismo ele desprende mais energia para essa função dele, do estômago. Então é aconselhado não consumir. Há pessoas que dizem que contamina a energia que a gente doa, mas eu tenho minha opinião diferenciada. Já se é carne de porco, do frango é mais light, o peixe é mais ainda, mas se o seu terreiro, o seu centro kardecista orienta que deve-se fazer abstinência, então siga a regra. Siga a regra para não dar problema. A gente está trazendo com motivo de estudo. E como eu já expliquei, já comentei, não se explica no centro de Umbanda. Até hoje não vi, nem no centro espírita. Então, quando a gente procura estudar, né, nós vamos entender. Isso é falar da carne, do tempo que leva para dissolver. Os cientistas falam, os médicos falam que levam tempo para dissolver. Inclusive, a espiritualidade também nos ensina a respeito. Então, é necessário, no dia da prática mediúnica, devemos evitar comer comidas pesadas, muita comida, né? Reduzir um pouco, comer uma alimentação mais leve, mais saudável. Pode ser uma fruta, um legume, mas se não aguenta. A respeito da carne, existe um livro que Divaldo Franco e Raul Teixeira escreveram junto, né, em parceria, chama Diretrizes de Segurança. Eles comentam assim: se você não consegue ficar sem comer uma carne, então coma. É melhor você comer do que ir para o trabalho mediúnico, ver um bife voando na sua mente. Então, existe algumas coisas, eu tenho a minha opinião. Como eu gosto sempre de passar a experiência, quando eu tenho vivido no tema, assim entre 2004 e 2010 mais ou menos, fazíamos parte lá da BBM. Não sei se ainda tem o trabalho de desobsessão, é presencial. Ficava o grupo mediúnico lá na sala e ficava o grupo que ia ser atendido na varanda. Ali era um local de estudo. E era sexta-feira, uma sexta era uma amiga, na outra, para não ficar assim muito
desgastante, eu fui autorizado a assumir a responsabilidade. Na sexta que eu estava de folga, e eu sempre evitei de comer carne, porque aqui onde eu sou nascido e criado, em Guaratiba, zona oeste aqui da cidade do Rio de Janeiro, era uma chácara, meu pai plantava, né, as coisas. Carne era de porco, frango, peixe que ele pescava nos rios aqui. Era aipim, batata doce, feijão guando, quiabo, essas coisas, né? Uma verdura, ovos que ele colhia na natureza, de pássaros, umas caças, era assim. Então, numa das sextas que eu iria estar responsável, nós teríamos trabalho de passe, né? A gente iniciava, fazia a prece e aplicava o passe, que é a transmissão das energias. E eu fui, uma amiga que era diretora de uma escola, eu moro no subbairro Largo do Correia, o bairro é Guaratiba. Era lá na Pedra, a escola é lá na Pedra, ela era diretora desse subbairro, Pedra de Guaratiba. Chamou que ela precisava que fizesse algo lá, me pediu, eu fui lá ver. Então, estava aproximando a hora da merenda, do almoço, almocei. E o cardápio era carne, eu não lembro se era carne moída ou era carne picada com repolho, acho que era isso. Eu já não comi um tempo mesmo, né, eu evito. Eu consumi. Aí quando eu vinha embora, eu lembrei, falei, caramba, hoje é dia de trabalho. Hoje é dia de trabalho. E eu me senti assim, parecia que estava estufado o estômago, sabe? Aquela quantidade de carne pouca que eu comi, parecia que eu tinha comido, vamos supor, um boi, né? Tinha aquele peso. Aí eu falei, bom, agora que eu esqueci, vamos para a tarefa. Vim para casa, descansei, né, que eu trabalhava à noite, ainda trabalhava à noite. Descansei e tal, deu a hora, começava às 19 horas, foi perto. E na hora de aplicar o passe, fui aplicando, eu e mais alguém que te ajudava, uma irmã de caminhada, uma amiga, eu fui aplicar o passe nela, nem me lembrava que eu tinha consumido a carne. Aquele peso, aquela sensação de muita carne, né? Uma energia assim, vamos supor, pesada, o estômago barrotado, ela se dissolveu. Aquela energia foi-se embora no corpo daquela pessoa, transmitida pelaquela pessoa. Aí eu foi esclarecido que essa energia foi necessária para aquela pessoa, aquele atendimento, preparo daquele atendimento e a espiritualidade com aquela energia trabalhar os espíritos que eu acompanhava. Não lembro tudo, que tem muitos anos. Então eu digo, sim, algumas coisas. Se a pessoa não consegue evitar, se come um bife, come menos de meio de meio bife. Entendeu? Come um peixe, come um frango, come um pedaço de linguiça. É como eles orientaram Raul Teixeira e Divaldo, é melhor do que ficar lá pensando. Então existe a necessidade, né? Foi comprovado para mim isso. Fiz, não se empanturrar de carne, mas, se for necessário, comer. Mas, lembrando, siga o preceito da sua casa. Siga a orientação do seu terreiro, do seu centro kardecista que vocês frequentam. E por que abster-se do álcool? O álcool, ele nos deixa um pouco aéreo, né? Mas usa álcool em tratamento, o Exu bebe, pombagira, o preto velho, o caboclo, tal, bebem. É que eles nos faz ficar um pouco desconectado, desdobrado do nosso corpo físico. Nós não temos a consciência, né, total do que está sendo realizado. No meu entendimento também não contamina, portanto que é a literatura que diz, o fato que o médium chegou tão embriagado, a espiritualidade ia isolando, trabalhando, retirando as energias.
Já a carne dá muito trabalho. Houve um fato no centro que eu frequentava, o médico se empanturrou no dia, era a parte da tarde, no almoço e tal. Dá um trabalho para a espiritualidade. Precisa isolar, não usar a energia daquele médium, porque ele tem pouca energia, muito pouca, né? Que devido ao desgaste do alimento, o organismo, voltando a comentar, utiliza para dissolver o alimento. E o sexo? Por que tem que se abster do sexo? Também não explicar. E eu aguardo sempre um momento que vai haver algo que eu vou entender. Aí uma vez assistindo uma reportagem, estava falando sobre perda de caloria, né? E foi comentado pelos médicos que a relação sexual, ela equivale, gasta energia, a equivalência de 2,5 km, 2.500 metros, correr 2.500 metros. Ah, é pecado? Não, não é pecado. Simplesmente vai desgastar nossa energia, nós não teremos energia suficiente para colaborar com o trabalho que é feito, seja no terreiro, no barracão, no centro espírita. Porque quando existe amor, no meu entendimento, entre o casal, amor verdadeiro, a gente não vai pular cerca. Então é uma troca de energia. O sexo é uma troca de energia. Quando existe o amor, é uma energia mais sutil. O amor é energia criadora. Então, é a mesma coisa. Se não consegue deixar de tomar tua pinga, melhor beber do que ver o copo voando. Se não consegue ficar sem manter relação, então que tenha, mas que não, chegando lá na hora não fica pensando e tem que terminar rápido para ir para casa, fazer o sexo, né? O que precisa se evitar muito é o solteiro. Por exemplo, sou solteiro, vou para casa, o pessoal gosta de dizer casa das primas, vou para o prostíbulo. Mesmo não só antecedendo o trabalho, mas no decorrer da vida. Porque eu li uma literatura, um livro, o médico foi sempre advertido a não frequentar o prostíbulo porque as energias são densas, pesadas. Se tem uma namorada, tudo bem. Então mantenhamos um parceiro, seja casal hétero ou homossexual. Manter um parceiro. E procurar, no decorrer dos dias antecedentes, evitar a reportagem. Isso no movimento kardecista foi falado. Emmanuel falou para o Chico para não assistir jornal. Porque Emmanuel orientou. De repente, ele fala através do Chico, orienta para que pessoas ouçam, né? Por que evitar assistir um filme de guerra, de violência, filme de terror, né, suspense? Porque acelera nosso batimento. Além de acelerar, quando a gente assiste uma reportagem que fala sobre um pedófilo que abusou de uma criança, um homem que estuprou uma mulher, matou, cometeu feminicídio, espancou, toda essa situação, uma pessoa que foi humilhada pela sua opção sexual, pela cor de pele, pela classe social, nos dispara em nós a revolta. Isso que devemos evitar nesses dias antecedentes ao trabalho mediúnico. Mas é bom também assistir, eu gosto de ver o filme de guerra, eu gosto de ver um filme de policial, de ação, romântico, eu não sou muito chegado, eu gosto de ver filme que me prenda a atenção. E eu gosto muito. Então, a sugestão, a gente precisamos estar vendo a reportagem, vendo o filme, mas não deixar aquele movimento nos envolver. Para isso eu preciso me conhecer e me procurar colocar
no lugar daquele irmão, daquela pessoa, irmão de caminhada, que cometeu aquela situação. O porquê ele cometeu? Algo levou a cometer. Não estou justificando a ação do pedófilo, do homem, do machista que espanca a mulher, que comete feminicídio. Estou falando a parte espiritual. Então, quando eu aprender a me questionar o porquê algo levou ele a cometer, eu me colocar no lugar do outro, o que ele, será se eu também, nas condições que ele se encontra, eu não cometeria? Porque o que nos leva é o poder de... o sentimento de posse. Se ela não pode ou ele viver comigo, não vai viver com mais ninguém. Ontem mesmo, um casal amigo dentro da condução, aí tinha uma conhecida deles, o acaso para mim não existe, sentei do lado da amiga deles, e a gente conversando, e ela falou que foi separada do marido, uma amiga dela sugeriu amarrar. Ela disse que não queria assim. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Então a gente não sabe o que levou. A gente faz ideia, o sentimento de posse, mas a doença, né, que é uma doença. O pedofilismo é uma doença. E quando a gente sabe sobre a parte espiritual, a gente entende mais ainda. Então também é a oportunidade de nós trabalharmos essa parte de se envolver, de nos envolver na situação, nos manter neutro. Eu sei que o tema era o preceito, mas isso faz, no meu entendimento, parte em explicar. Então nós temos que manter neutro. Não tem as nações que são neutras? E agora, devido à situação que está ocorrendo em 2022 da guerra da Rússia e da Ucrânia, a Suíça e a Suécia não é mais neutra. Participaram do boicote. Então, quando a gente aprende a dominar nós, a me conhecer, e eu vou dominando meus sentimentos, minhas emoções, eu vou trabalhando, eu me mantenho neutro ao ouvir uma notícia. Sei quantos corpos colocados, executados, mulheres e crianças, mulheres estrupadas, de repente as meninas também, as crianças, executado, quando eu entendo a parte também espiritual, quando eu entendo e procuro criar uma energia em mim de não se envolver, manter-me-se neutro. Então não vai interferir muito na minha vida. E agora deu um branco, não quero prosseguir. Então esses são os preceitos, isso é que você vai seguir segundo a orientação da casa em que você frequenta. É bom sempre frisar isso. Eu estou trazendo à luz do esclarecimento o porquê. E tem aqui, por exemplo, lá na tenda que eu frequento, no barracão, é domingo sim, domingo não, de manhã, começa às 8 horas. Eu saio do trabalho e vou. Então a pessoa na noite anterior, ela deve evitar também ir a bar, boate, esses locais. Mas, gente, eu aprendi que o tratamento, o trabalho espiritual não continua, né? Na verdade, após o término da sessão. E quando os médios, o seu corpo vai dormir, nós somos desprendidos e levados para a parte astral do terreiro, do centro, para dar continuidade no plano espiritual aos trabalhos de atendimento. Mas aí não tem problema o organismo comer carne, praticar sexo não, tá? Mas nós continuamos. Eu ouvi um dia lá na tenda, hoje à noite eu vou para o pagode. Então deveria se evitar também, né? Até ver muito filme, cenas de violência, para que não ocupe o cérebro físico e atrapalhe quando nós desprendermos. Isso também é um motivo de não assistir reportagem. E nós devemos trabalhar nossos pensamentos não só nos dias antecedentes, não. Trabalhar no decorrer de nossa caminhada. É trabalhoso, o nome já diz trabalhoso, não é para...
evitar os pensamentos negativos. É uma guerra diária, mas é bom. O vencedor somos nós. Creio ter conseguido passar a respeito, passar a ideia, né? Compartilhar o que eu entendo. E se gostou, dê seu joinha, seu like, seu gostei. Compartilhe, vá ao comentário, faça pergunta se não entendeu, sugira alguma coisa para melhorar o canal, um tema que vocês querem que nós conversemos. E deixe sua opinião, né, sua crítica. Isso ajuda que o sistema do YouTube entenda que esse tema é relevante e colocará na listagem desses temas que outras pessoas comentam. Quem não se inscreveu, se inscreva. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. O amor que existe em mim saúda o amor que existe em você.